Fala pessoal, vamos fazer agora mais um exercício, agora é de calorimetria da Universidade Federal de Juiz de Fora, esse PISM, eu não sei o que significa. Vamos lá. Quando fornecemos calor a um bloco de gelo, suas partículas absorvem energia, com consequente aumento de temperatura. Porém, existe uma temperatura em que a estrutura molecular do gelo não consegue manter-se, temperatura chamada de fusão. E ao atingir essa temperatura, a organização molecular modifica-se. O calor recebido nesta fase é usado para realizar a mudança de fase, do sólido para o líquido. Após a fusão do gelo, se é fornecido mais calor, a temperatura do líquido aumenta. Um exemplo desse processo é descrito pelo gráfico abaixo. Considere que o calor de fusão do gelo é 80 calorias por grama e que o calor específico da água é 1 caloria grama grau Celsius. Determine. Antes de determinar e ver o gráfico, essa partezinha aqui, ó, eu quero fazer uma pequena observação. Eu não falaria calor de fusão, eu falaria calor latente de fusão do gelo, que é o nosso L, que é uma característica do gelo, que é 80 calorias por grama. Ou seja, para 1 grama de gelo derreter, é necessário fornecer 80 calorias. É claro que o gelo estando na sua temperatura de fusão. Muito bem, feito esse asterisco, vamos pro exercício. Aqui dá o gráfico, o eixo vertical é a temperatura em graus Celsius, e aqui o calor recebido pelo bloco de gelo em caloria. Pessoal, nesse exercício, quando você olha para o gráfico, você percebe que a temperatura inicial é menos 30. E o gelo, obviamente, está no estado sólido. Nesse processo, o eixo horizontal indica que ó, o calor inicial era zero, não tinha recebido calor nenhum. Conforme ele vai recebendo calor, a temperatura desse corpo vai aumentando, 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 aumentando. Quando ele recebe 1.500 calorias, a temperatura dele atinge zero. E zero é a temperatura que o gelo muda de estado. Nesse trecho aqui, perceba que a temperatura não está mudando, ou seja, o sólido está virando líquido. Esse é um processo conhecido como fusão. Após a fusão terminar, todo o sólido vira líquido, perceba que a temperatura começa a subir de novo. Nesse momento, está acontecendo o aquecimento do líquido. Muito bem, feito isso, feita essa interpretação, vou escrever aqui, só para fechar, aquecimento do sólido, fusão, e aqui o aquecimento do líquido. O exercício pede para a gente, na letra A, qual a massa de gelo usada nesse processo. Pessoal, quando você vai fazer a letra A, você pode pensar de dois jeitos. Eu posso usar tanto o Q macete, quantidade de calor sensível, como o Q mole, quantidade de calor latente. Só que se você tentar pelo Q macete, olha o que vai acontecer. Pega essa parte aqui do aquecimento. Quanto de energia o gelo recebeu? 1.500. Essa é a quantidade de energia que ele recebeu para aquecer o gelo. Aí você vem e coloca 1.500 aqui. A massa a gente não sabe. O calor específico você põe 1, não pode pôr 1. Porque é o calor específico do gelo. Eu não sei quanto vale. Então, travou a conta. Só para finalizar, a variação de temperatura final, menos 30. Na linha de baixo vai ficar 1.500 M vezes calor específico do gelo, vezes 30. Você concorda que a nossa conta está travada? Não que ela esteja errada. Só que a gente não consegue resolver, porque eu quero a massa, mas eu também não tenho o calor específico do gelo, travou. Significa que esse intervalo não tem informações suficientes, então a gente vai ter que partir para a quantidade de calor latente. Aí, vamos lá. A quantidade de calor latente a gente tem que olhar quando a temperatura vale zero. Ela entra em fusão. Ela quem, né? O gelo, melhor dizendo. Ele entra em fusão. Quanto de energia foi fornecido para o gelo fundir? Professor, foi 9.500. Não foi. Lembre-se, esse gráfico a gente pode dividir em 3 etapas. O aquecimento do gelo, a fusão do gelo e o aquecimento da água líquida, da água.
Quanto de energia foi fornecido somente para a fusão? Somente para a fusão é a diferença entre 9.500 e 1.500. A energia fornecida aqui é 9.500 menos 1.500, ou seja, 8.000 calorias. Para esse gelo se fundir por inteiro, ele teve que receber 8.000 calorias. Aí o que eu faço? Ponho 8.000 aqui, a massa eu não sei, e ponho o calor latente de fusão, que é 80. Então essa massa vai dar 8.000 dividido por 80. Corto zero, 800 dividido por 8 dá 100 gramas. Professor, então, o nosso exercício aí que a gente está resolvendo, esse bloquinho tem 100 gramas de gelo? Exato, 100 gramas de gelo. Ele foi aquecido, aí essa fase aqui é o derretimento. Para derreter 100 gramas de gelo foi necessário 8.000 calorias. Muito bem. Letra B. Qual o calor específico do gelo? Ah, a gente já tinha começado aqui, né? Então agora a gente vai continuar. Vai colocar 1.500. Quanto de massa eu tenho? 100. Calor específico do gelo eu não sei, vezes 30. Fazendo essa conta vai ficar 1.500 igual a 3.000. Calor específico do gelo. Portanto, só apagar aqui que ficou feio. Calor específico do gelo. Portanto, o calor específico do gelo é 1.500 dividido por 3.000. Corto os zeros, simplifique, isso aqui dá meio, ou seja, 0,5 caloria grama grau Celsius. Tá a resposta do item B. E para finalizar, item C. Ele pergunta no item C: qual a quantidade total de calor usado em todo o processo? Cara, tipo, ele não está pedindo por etapa, ele está pedindo ao todo. A gente sabe que nesse caso aqui, nesse problema, a gente teve 3 etapas. Etapa 1, que o gelo aqueceu recebendo 1.500 calorias. Etapa 2, que o gelo derreteu recebendo 8.000 calorias. Assim que ele atingiu 0 graus Celsius, ele recebe 8.000 calorias e muda de estado. E aí a gente tem a etapa 3, que é o aquecimento dessa água. Quanto de energia foi utilizado aqui na etapa 3? Vale lembrar que a etapa 3 não é a resposta do problema ainda. Mas a gente consegue calcular quanto de calor essa água absorveu. Como? Se teve aquecimento da água, esse calor absorvido ele é na estrutura do quimacete. Então vai ficar Q, vou chamar de Q3 aqui, a massa é 100, calor específico, cuidado, é da água líquida, agora sim você vai usar 1. Variação de temperatura da água líquida, ela começou no 0 e foi para o 30, ela variou 30 graus Celsius. O Q3 vale 3.000 calorias. Ah, então quanto vai valer o Q total? O Q total é a soma do calor da primeira parte, da segunda parte, mais da terceira parte. Fazendo isso, o Q total vai ficar 1.500 mais 8.000 mais 3.000. Esse Q total vai dar 12.500 calorias. E aí fechou o exercício. É claro que essa maneira que eu resolvi não é a única. Existem outras formas de resolver. Qual seria a outra mais simples de fazer? Até esse ponto, qual foi a energia total ganha até esse ponto, até a finalização de fusão? 9.500. Até o final foram 9.500. A etapa 3 sozinha precisa de 3.000 calorias. Horas. Se até aqui já tinha ganho 9.500, mais 3.000, 12.500 calorias. Que é uma outra maneira de resolver, mais rápida do que a que eu fiz no item C. Tá bom? Exercício finalizado. Tchau, pessoal!